queridos alunos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de calorimetria e nós vamos falar sobre calor latente, certo? Bem, nessa parte sobre calor latente, nós vamos fazer um exemplo muito simples, né? Um caso bem típico dos exercícios aí. Eu espero que vocês gostem desse exercício que fala sobre a conversão, né? Quanto de energia eu preciso gastar para, por exemplo, converter 200 gramas de gelo, aqui está a menos 20 graus Celsius, para 200 gramas de vapor, que se encontra a 130 graus Celsius, certo? E aí eu vou fornecer alguns dados para vocês, certo? Para em cima disso. Bem, mas primeiro eu vou falar para vocês o que quer dizer calor latente, calor sensível e alguns bichos mais aí. Bem, primeiro, pessoal, por que existe esses dois carinhas aqui? Funciona assim. O calor sensível, certo? Ele é usado principalmente com a fórmula do Ki-macete. E ele é utilizado basicamente quando você tem mudança de temperatura, certo? Então seria basicamente quando você tem essa variação de temperatura aqui, certo? Então você teria a quantidade de calor, a massa, a variação de temperatura e aqui, que é um dos principais aqui que nós temos, que seria o calor específico. Esse Czinho, que é o calor específico aqui, ele depende do estado físico e da substância que nós estamos trabalhando aqui. No caso da água, tá? Isso aqui eu quero chamar a atenção para nós aqui. Nós temos o seguinte: o caso da água aqui. A água, o calor específico dela é 1 caloria por grama grau Celsius. Mas, por exemplo, quando nós temos vapor de água, o calor específico dela é 0,48. E quando nós temos calor específico do gelo, por exemplo, é 0,50. Então, muda o estado físico, influencia bastante o Czinho, né? Que é o calor específico de cada um deles aqui. Ok? Pois ali qualquer coisa a gente dá uma aumentadinha aí. Ó, beleza? Bem, o calor latente, ele funciona quando nós temos mudança de estado físico. E ele é conhecido como a fórmula do Ki-moleza, ou Ki-mole, né? E ele ocorre quando você tem essa mudança. A grande sacada que a gente percebe é quando está acontecendo a mudança. Ou seja, quando está acontecendo a fusão, quando vai do estado sólido para fusão de sólido para líquido, ou solidificação de líquido para sólido, ou quando está acontecendo a vaporização de líquido para gasoso, ou a condensação ou liquefação que acontece de gasoso para líquido, certo? Ou, no caso, a sublimação, que é de líquido para gasoso, certo? Ou ou a ressublimação, quando nós temos no caso o gasoso para o líquido, certo? Beleza? Mas isso aí a gente estuda um pouquinho mais para frente aí. Beleza, meus queridos? Bem, o que acontece aqui para nós aqui nessa situação é que nesse caso nós vamos utilizar dois valores específicos. Nós vamos utilizar o calor da fusão da água, que é 80 calorias por grama, e o calor latente de vaporização, que é o 540 calorias por grama. Beleza, meus amores? Então, está aí os dois valores que nós vamos utilizar aí. E eu quero converter, no caso, o gelo para água. Uma outra coisa que acontece aqui, nós vamos trabalhar como substância pura. E o que vai acontecer? Quando está acontecendo a mudança de estado físico, não ocorre mudança de temperatura, certo? Então, nós vamos ter algumas etapas que irá acontecer aqui, que é o seguinte.
eu faço a etapa do bloquinho, eu acho bastante interessante, né? Eu aprendi isso lá na minha época de escola e eu passo isso para todos os meus alunos e eu acho bastante interessante de ser feito. Funciona assim: nós temos inicialmente o gelo, que está a menos 20 graus Celsius. Esse gelo, eu sei que a temperatura de fusão dele é 0, certo? Então eu vou ter gelo a 0 graus Celsius, certo? Que seria a fusão. Nesse momento, gelo e água, eles vão coexistir, certo? Eles vão coexistir. Então, eu vou ter água também a 0 graus Celsius, certo? Então eu vou ter gelo a menos 20, esse gelo irá subir até a temperatura de 0. No momento da mudança de estado físico, a tendência de substâncias puras, elas é manter a temperatura estável até que todo o processo de mudança de estado físico ocorra. Ou seja, vai ficar zerado, ou seja, vai manter a temperatura constante. Beleza. Feito isso, minha gente, o que ocorre depois é que irá aumentar a temperatura. Como eu quero até 130 graus, eu vou aumentando. Mas eu sei que antes dos 130, a água vai atingir o vapor. Ou seja, eu vou chegar até os 100 graus Celsius. Porque nesse momento a água entrará na sua vaporização. Ou seja, nós vamos ter aqui vapor a 100 graus Celsius, certo? Ou seja, aqui existe uma mudança de estado físico. Novamente, existe o travamento da temperatura. A temperatura mantém estável até que todo esse vapor, toda essa água vire vapor, correto? E em seguida, você terá aqui o vapor que você quer, que é o vapor a 130 graus Celsius. O que acontece em cada um deles? Cada um deles aqui no meio intervalo desses caras aqui, nós vamos ter uma quantidade de calor. Certo? Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. E os Qs vão ser dados por esses aqui. Ou vai ser Q moleza, ou vai ser Q macete. E como é que você vai saber quem é quem? Conforme aquela definição. Se está mudando a temperatura no intervalo, é calor sensível. Se está ocorrendo mudança de estado físico, é calor latente. Então nós vamos ter aqui o seguinte. Por exemplo, o Q1. O Q1 está aqui. O Q1 está de gelo, gelo e aumentou a temperatura. Como aumentou a temperatura, é calor sensível. MC delta T. Ou seja, Q1 vai ser igual a massa, que eu sei que é 200, vezes o calor específico do gelo, porque aqui o estado físico é gelo, certo? Ou seja, sólido. Vezes a variação de temperatura que está ocorrendo. Se você observar, ele está indo de menos 20 para 0. Ou seja, a temperatura aumentou 20 graus. Então, se você multiplicar isso aqui será igual a 4.000. 4.000 vezes 20 vai ficar 2.000. Então, a primeira quantidade de energia aqui, eu forneci 2.000 calorias para que o gelo chegasse a 0 graus. Ou seja, eu esquentei o gelo para que ele chegasse a 0. Beleza. Agora eu vou calcular o Q2. O Q2, se você observar, o Q2, ele está mudando o estado físico, certo? Então está mudando o estado físico. Ela está ocorrendo uma mudança por causa que, nessa situação aqui, se você observar, o estado físico ele está mudando, está passando de gelo para água, certo? Está acontecendo uma fusão. E a temperatura também ela permanece constante. Então, você vai utilizar o Q mole ou Q moleza. E nesse caso, como é uma fusão,
vai ser calor latente de fusão. Ou seja, Q2 vai ser igual a 200 vezes o calor latente de fusão, que vai ser 80. Se você multiplicar esse vezes esse, né, 200 vezes 80, vai ser igual a 16.000 calorias. Agora eu vou calcular o Q3. Q3, se você for analisar, de novo, ó, Q3 é nesse intervalo de temperatura aqui, ó, nesse intervalo aqui. Se você for analisar, nós temos água, certo? Então você está tendo água. E aqui, se você for analisar também, aqui está ocorrendo um aumento de temperatura. E aqui o estado físico é o mesmo, ou seja, é líquido, certo? Então aqui nós vamos ter um quimacete. Ou seja, nós vamos ter 200, que é a massa. Aqui o calor específico é da água, né? Porque aqui é água, estado líquido, 1. Vezes a variação de temperatura que você quer. No caso, aqui está indo de 0 até 100, ou seja, variação 100. Se você multiplicar toda essa gambazada aqui, tu vai perceber que o valor, né, 200 vezes 1, 200, 200 vezes 100, vai ser igual a 20.000 calorias. Agora, eu vou fazer o Q4. Perceba o Q4. O Q4, ele está daqui para cá. Vamos analisar a temperatura. O que ocorrendo com a temperatura? Perceba, Q4, esse pedaço, 100, 100, ou seja, a temperatura não mudou. E aqui você está percebendo que aqui o estado físico ele é diferente. Por quê? Aqui é água e aqui é vapor, certo? Então, existe uma mudança de estado físico e as temperaturas permanecem constantes. Então, que calor que a gente vai utilizar? Calor latente ou calor sensível? Calor latente, certo? Então, que moleza. E nesse caso é um calor latente de vaporização. Então, vai ficar Q3 vai ser igual a 200, que é a massa, vezes o calor de vaporização, 540. Se você multiplicar aqui, vai ficar 108 com mais 3 zeros. Então, você vai ter esse valor aqui, 108.000 calorias, certo? E o Q5, né? Você vai ter o seguinte, Q5 está aqui, ó, vapor, 100 e 300, certo? Ó, 100 e 300, belezinha, fechou. E o que a gente tem? Q5, 30 gramas, melhor dizendo, 200 gramas, né? Ele foi de 100 para 130, certo? 100 para 130, e nós temos aqui praticamente 30 graus Celsius de temperatura, certo? Porque ele foi de 100 para 130, nós temos um aumento de 30 graus Celsius. Então, como existe um aumento de temperatura e o estado físico permanece constante, eu vou utilizar calor sensível, MC delta T. Então, nós vamos ter o seguinte, Q5 vai ser igual a M, certo? Que vai ser igual a 200 vezes o calor específico do vapor, que é 0,48, vezes 30. Se eu multiplicar todo mundo aqui, nós vamos ter 200 vezes 0,48 vezes 30. 2.880 calorias. Ou seja, ao total, eu forneci aqui, ao total, tem que somar, ou seja, 2.880 mais 108.000, mais 20.000, mais 16.000, mais 2.000. Então, somando todo mundo aqui, mais 108.000, mais 20.000,
mais 16.000 mais 2.000. Eu forneci 148.800 calorias. Perceba que praticamente mais de 2/3 da quantidade de energia fornecida foi somente para o calor de vaporização, né? Praticamente foi fornecido somente para o calor de vaporização, né? Então perceba que para mim poder ferver, né, para mim poder vaporizar a água, eu vou gastar uma quantidade gigantesca de energia. Beleza? Vamos lá então, dando continuidade. Bem, o que a gente pode determinar aqui agora, né? A gente pode fazer um gráfico, né? O gráfico é a melhor recompensa para os físicos. Eu só vou achar agora uma régua, calma aí. Achei a régua. Vamos lá. Fazendo aqui a parte do gráfico, o que a gente pode fazer, né? Eu vou fazer por uma aproximação, né? Eu não vou fazer um gráfico, minha nossa, que gráfico bonito, né? Assim, minha nossa, né? Não vou fazer isso, né? Eu não sou bobo. Eu vou fazer um gráfico aproximado, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui, certo? Um gráfico aqui. E eu vou fazer um gráfico um pouco diferente do tradicional. Normalmente nós colocamos a temperatura no eixo do X, certo? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a temperatura no eixo do Y, certo? Normalmente a gente faz isso. E a quantidade de calor aqui. Bem, são 150.000, né? E a temperatura ele vai de 100 para 130. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou dizer que, vamos ver, se a gente fazer aqui, por exemplo, cada risquinho for 10, é que vai ficar 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai dar certo. Então, nós vamos fazer cada risquinho valendo 20. Será? Então, fazendo, ia ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Acho que vai ficar legal. Um gráfico muito bonito, mas tudo bem. Então ia ficar, por exemplo, assim: menos 20, 20, 40, 60, 80. Aqui ficava 100, aqui 120, certo? E aqui 140. E aqui 160, certo? Aí, ó, ficou um gráfico elegante, certo? Vou fazer um gráfico mais ou menos. Aqui nós temos, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quase 20. Eu vou dizer para nós que cada risquinho desse vale 10.000, certo? Então aqui ficaria, por exemplo, 20, aqui ficaria 40, mil, aqui ficaria 60, 80.000, aqui ficaria 100. Opa, vamos lá. Deixa eu fazer errado aqui, vamos ver. Isso, cada risquinho valendo 10.000, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10.000. Eu ficaria 10, 20, 30, 40, 50, 60.000, desculpa. Então 60.000, 70. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Então, deixa eu arrumar aqui só. Aqui ficaria 80, 90, 100, 110, 120, 120 mil, 130, 140, 150, 160 mil, 170, 180, certo? Então aí, ó, já ficou mais ou menos bonito, né? Gente, vamos fazer aqui então. Então, cada risquinho desse vale 10 mil e aqui vamos dividir dessa forma. Então vejam, aqui eu forneci para nós 2.000 calorias e a minha temperatura foi de 20 para 0, né? Então, cara, isso aqui vai ser muito pequenininho. Olha aqui, ó, vai ser muito pequenininho. Vai ser uma coisinha titica de nada, ó. Olha aqui, ó. Vai ser titiquinho de nada. Sei lá, 10 mil, vai ser um aqui, ó. Nossa, muito pequenininho. Então, o Q1 vai ser praticamente nada. Olha ali, ó. Praticamente nada. Depois, eu forneci praticamente mais 16 mil para mim poder fundir o gelo a 0 graus. Então, aqui se eu for fazer 2.000 mais 16 mil, vai ficar 18. Chega próximo a 20. Então, 20 vai estar aqui, ó. Entendido? O que eu fiz, ó. Aqui era 2.000, forneci mais 16 mil a 0 graus. Então, eu forneci até aqui, ó. Certo? Ó. Então até aqui. Então nós temos aqui Q1. Aqui nós temos Q2. É muito pouquinho calor, certo? Depois eu forneci mais 20 mil para poder chegar a 100 graus. Ou seja, ó, vejam, eu tenho 2.000 mais 16 mil dá 18 mil. 18 mil mais 20 mil vai dar 38 mil. Então, eu vou chegar próximo a 40, a 100 graus. Então, ó, vejam, eu vou estar mais ou menos por aqui, certo? Porque aqui é 40 e 100 graus. Ou seja, ele vai estar por essas bandas aqui, ó. Olha ali, ó, olha ali. Olha ali, ó. Tá aqui, ó. Então quer dizer que aqui eu forneci mais praticamente mais 20 mil para poder fazer o nosso Q3, certo? E agora eu vou finalizar, né? Finalizar não, acrescentar a quantidade de calor para quase finalizar. Ou seja, eu vou fornecer mais 108 mil para poder esquentar o resto da água. Vejam, agora é muita energia, né? Então eu vou fazer de outra cor essa canetinha aqui, ó. Vamos pegar uma outra cor aqui. Vou pegar até o outro, né? A 100 graus, ou seja, ele vai chegar aproximadamente a 140 mil. 140 e poucos mil, né? Ou seja, vai chegar praticamente aqui. Ó, aqui praticamente. Ou seja, tudo isso aqui que você tá vendo foi a quantidade de calor fornecida só para esquentar, só para vaporizar a água. Ou seja, isso aqui é o nosso Q4, certo? Então Q4 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Só 120, 140 e aqui é um tiquito de nada, certo? Olha, ó. Certo? 140 e pouco. Isso aqui é o Q4. Eu forneci mais 2.000 e poucas calorias até 130. Então, ó, 120, 130, certo? Ó. Para poder
finalizar praticamente ali, ó. Ó lá. A caneta é um pouco grosseira, aí eu não consigo fazer bem certinho, né? Mas a gente consegue fazer aqui, ó. Pronto. Tá aí. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Não é à toa que para poder ferver a água a gente gasta muita energia, né? Para poder fazer com que ela ferva, né? Por isso que quando você tem a vaporização da água, né, se gasta-se muita energia, e quando você tem dias quentes, você normalmente tem chuvas fortes, né, tudo mais, torrenciais, porque é muita energia na atmosfera, né? Lembrando que um dia quente você tem a transformação da água em vapor, então imagina toda essa energia jogada na atmosfera, né? É uma coisa considerável. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do exercício, da construção do gráfico, e até mais!